Após a reunião realizada com nossos pares de diretoria, eleitos legitimamente no último pleito eleitoral do Campinense Clube, mais uma de tantas que temos tido nos últimos dias, decidimos dessa vez nos pronunciarmos publicamente, e ficamos silentes desde a eleição até os dias atuais. Mas é importante trazer informações para você, torcedor, para você, sócio do clube, patrimonial, remido, todos os nossos sócios, para vocês, conselheiros e para a imprensa em geral, para que tomem conhecimento de toda a verdade do que vem ocorrendo no Campinense Clube. O motivo do nosso silêncio, inicialmente, é porque no Campinense Clube, historicamente, há uma inversão de valores. As pessoas costumam tentar colocar na cabeça dos outros de que há alguém sempre tentando atrapalhar o clube. E esse nunca foi o nosso pensamento. Pelo contrário. Após todo o imbróglio que ocorreu na eleição e com a posse subliminar do presidente interino que assumiu o clube, a formação de elenco, contratação de comissão técnica, naquele instante, e para o início do Campeonato Paraibano, nós não podíamos nos pronunciar mesmo. Não tínhamos nenhum interesse em interferir no trabalho que iniciava a ser feito. Ficamos apenas torcendo que esse trabalho desse certo e não fosse tão prejudicial ao clube, o que infelizmente não ocorreu. Mas de nossa parte colaboramos com tudo, até mesmo com o nosso silêncio. Silêncio esse também que foi em respeito à decisão judicial, embora não concordamos com ela. E isso vamos trazer mais informações a respeito disso nas próximas falas. Mas, em respeito ao judiciário e à decisão judicial, nós buscamos recorrer no âmbito da justiça e também nos mantivemos no silêncio. É importante que fique claro que todo o processo eleitoral ele foi e é conduzido pela comissão eleitoral. Não é o Conselho Deliberativo que dá condução ao processo eleitoral. E nesse processo eleitoral do Campinense Clube, que seguiu a risca, seguiu a regra estatutária, regimental, seguiu todo o edital que foi publicado pela Comissão Eleitoral, nós tivemos exatamente os pontos que trouxeram os problemas que hoje estão gerados no Campinense Clube. E um ponto primeiro, sócios que não estavam adimplentes, que não tinham autorização legal para votar, eles insistiram com esse seu voto. E a Comissão Eleitoral não autorizou que esses sócios votassem. Consequentemente, o Conselho Deliberativo manteve a decisão da Comissão Eleitoral. E alguns desses sócios foram buscar a justiça para ter, assim, o seu direito de voto, o que foi concedido por uma liminar no Tribunal de Justiça. E a partir daí desencadeou todo esse imbróglio que se arrasta até hoje do Campinense Clube. Dentre os sócios que pleitearam o direito de voto, mais de 30 encaminharam recibos para a Comissão Eleitoral. O detalhe interessante é que esses recibos foram encaminhados, foram levados por 2 conselheiros do clube. E mais, esses sócios eles não fizeram o recurso previsto exatamente no período eleitoral. O recurso que deveria ter sido feito individualmente, não fizeram. Apenas encaminharam em uma lista com mais de 30 nomes e os recibos assinados pelo presidente, um ex-presidente que já estava afastado do clube por uma série de irregularidades, inclusive entre as quais contas reprovadas. Então, esses recibos assinados pelo ex-presidente de contas reprovadas ensejou exatamente para que alguns desses sócios fossem à justiça. Mais de 30 recibos que foram expedidos. Alguns nos chamam a atenção. E aí eu trago para os senhores tomarem conhecimento. Dário de Andrade Henrique jamais poderia ter um recibo em nome do Dr. Dário, médico, porque ele é sócio remido. É estranho um recibo de que o clube tenha recebido um valor de R$ 1.200 de um sócio que era sócio remido, que não paga mensalidade. Estranho também é ter um recibo em nome do sócio Raul Timóteo, um recibo no valor também de R$ 1.200, como se estivesse dando quitação há 2 anos, quando na realidade o sócio Raul Timóteo estava na lista e ele pagou por meio de cartão de crédito. É estranho também um recibo em nome do sócio Sérgio Murilo, um recibo na importância de R$ 1.800, dando quitação há 3 anos de mensalidade, quando na realidade o próprio sócio Sérgio Murilo já declarou que há mais de 10 anos não ia na sede do clube e que não efetuou nenhum tipo de pagamento. Então são esses pontos que ensejaram exatamente a grande dúvida e ensejaram até um ponto de investigação criminal com base em informações prestadas pelo próprio sócio, Erasmo Lourenço da Silva. Ponto esse que vamos detalhar melhor para os senhores. A gravidade é tamanha com relação a essa tentativa de inclusão desses sócios para macularem o processo eleitoral que chegou a nossas mãos uma fala, uma troca de mensagens de uma pessoa que se identifica como advogada
E nessa troca de mensagens com o sócio Erasmo, ela diz: boa tarde, Erasmo, tudo bem? Sou torcedora do Campinense, sou advogada e também amiga de William. Inclusive, quem passou seu contato foi ele. Fizemos um requerimento administrativo junto ao Campinense para incluir o nome de alguns sócios na lista de votantes com a apresentação de recibo de pagamento. E o seu nome era um desses que tentamos incluir. E segue o texto que está em nossas mãos dessa pseudo-advogada, tratando com o sócio Erasmo. Exatamente esse ponto ensejou uma investigação criminal, pois o próprio sócio Erasmo Lourenço da Silva escreve uma carta, uma declaração, na qual, ao final, ele diz: informo que não efetuei pagamento e não autorizei que fosse colocado meu nome na lista de votantes e sequer autorizei que entrasse com ação judicial em meu nome. Portanto, requer o sócio Erasmo a exclusão dele dessa lista, bem como de ação judicial, que ingressaram inclusive com ação em nome dele, quando o próprio sócio relata e afirma que sequer efetuou os pagamentos, que sequer esteve na sede do clube. Isto é gravíssimo e este fato ensejou o início de uma investigação criminal que está em condução pela Delegacia de Defraudações de Campina Grande. Dessa investigação que está na Delegacia de Defraudações, o que nós aguardamos e esperamos é que de fato seja uma investigação elucidativa, que seja com rigor, para que ao final a Delegacia de Defraudações chegue à elucidação desse caso e apresente para o Campinense Clube, para a sociedade, para a torcida, para toda a imprensa, o que de fato ocorreu nessas eleições com relação a essa suposta fraude que está sendo apurada. Daqueles mais de 30 sócios que tentaram manipular para votar na eleição, entraram com ação judicial em nome de 19 sócios. Dos 19, 18 foram votar. Um não foi votar, que foi o sócio Erasmo, o que denunciou o esquema. E dos 18 que votaram, todos os 18 votos foram sufragados para o candidato que tomou posse sob liminar. Então, dos 18 que votaram, vou ler para os senhores. Vocês precisam ter consciência dos 18 votos que colocaram o primo do presidente do time adversário na cadeira de presidente do Campinense Clube. Roberto Ribeiro Cabral, Tiago Correia Bezerra de Melo, ex-diretor de comunicação da época de um outro ex-presidente. Juarez Gonçalves, Mário Luiz Farias Cavalcante, Helder Neves de Albuquerque, Marcelo Vasconcelos Hermínio, Gutervaldo Nascimento Silva, Hugo Manuel Pimentel Gomes, ex-presidente do Conselho Deliberativo na era do ex-presidente, Francisco Manuel dos Santos Neto, vulgo Chico Cabeludo, Amiraldo Dantas de Freitas, Emerson Danilo Farias da Silva, ex-diretor de comunicação, agora na gestão do ex-presidente das contas reprovadas, Arthur de Souza Galdino, André Vitor de Moraes Melo, Marcos Queiroz Torreão, João Cizenando de Melo, Ítalo Ricardo Ribeiro de Souza, também ex-diretor da época do presidente das contas reprovadas, José William Simões Nilo, ex-presidente do clube, presidente das contas não prestadas, e Roberto Jordão de Oliveira. E após os votos desses 18 sócios que nós já nominamos, houve o ingresso de uma nova ação, uma ação judicial que concedeu uma liminar ao primo do presidente do nosso adversário para sentar na cadeira interinamente do Campinense Clube. Essa ação está em tramitação também no Judiciário da Paraíba. Nós temos, na realidade, 3 ações judiciais que estão em tramitação. Uma ação que deu direito de voto desses 18 sócios, que está sob investigação também na esfera criminal. Uma ação que deu direito de posse, de forma interina, ao primo do presidente do nosso adversário no nosso Campinense Clube. E uma ação que os conselheiros, que foram eleitos de forma legítima, numa eleição sem nenhum tipo de questionamento, buscam assumirem. É importante também que todos tomem conhecimento. Não houve nenhum tipo de questionamento da eleição dos conselheiros durante o processo eleitoral. Os conselheiros que estão eleitos são pessoas idôneas, são pessoas muito legalistas, fazem parte das maiores reservas morais da política do Campinense Clube. Esses que estão aí, dentre outros. Mas esses merecem total respeito, porque no dia a dia colocam o seu nome, se colocam à disposição para trabalhar em prol do clube. E estão legitimamente eleitos
impedidos também de tomarem posse em virtude de uma decisão totalmente equivocada do Tribunal de Justiça da Paraíba, quando suspendeu a posse dos eleitos de forma geral. Na verdade, havia uma discussão apenas com relação à eleição da diretoria executiva. A decisão do Tribunal de Justiça, que generalizou a suspensão da posse dos eleitos, acabou por atingir os eleitos para o Conselho Fiscal e os eleitos para o Conselho Deliberativo. Um grande equívoco da Justiça da Paraíba. Afirmei e afirmo que a Justiça foi induzida ao erro, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, baseado totalmente numa indução que foi feita nas peças até então impetradas pelos que ingressaram na Justiça. É importante também esclarecer que até esse instante não existe nenhuma decisão terminativa, não há nenhum tipo de julgamento. As pessoas ficam espalhando falácias, inventando história, dizendo que a Justiça já reconheceu fato A, fato B. Não há nenhum tipo de reconhecimento de mérito. E nós aguardamos que no julgamento de mérito, quando de fato a Justiça for decidir pelo mérito dessas ações, ela faça a correção a qual ela errou desde o início, sendo induzida ao erro. Ainda acreditamos na Justiça da Paraíba, acreditamos que vai se fazer justiça e que o clube não continue sangrando da forma que está, em virtude de um erro também induzido ao judiciário. Eu sou advogado, militante, eu vivo da advocacia. Nós que compomos a nossa chapa não temos nenhum interesse em vivermos do Campinense Clube. E por ser um advogado militante, sei bem como funciona as entranhas da justiça. Existem os bons e os maus advogados. Existem os bons e os maus promotores de justiça. Existem os bons e os maus juízes. Esperamos com toda a convicção de que não seja um trâmite interno. Esperamos que não seja bastidores que estejam interferindo nas decisões que têm sido proferidas nos processos. E com essas decisões judiciais, assume interinamente a direção do Campinense essa diretoria. Foi segunda colocada na eleição e que, por conta do que está sendo apurado no âmbito investigativo criminal, tomaram posse no clube. A partir daí, inicia um verdadeiro desastre na gestão administrativa do Campinense Clube. Nunca se viu na história do clube energia cortada por mais de uma vez. Funcionários na frente do clube com cartazes pedindo para receber os seus salários. Um verdadeiro descalabro. O pior desempenho do futebol de todos os anos. O Campinense Clube foi 7º colocado no Campeonato Paraibano desse ano, se não considerarmos os pontos do Atlético de Cajazeiras. Se considerarmos a perda de ponto do Atlético, nós ainda vamos ser o 6º colocado. 6º colocado que também já foi no ano passado, no ano de 2023, sendo que nesse ano de 2024 o desempenho foi ainda pior. E nessa disputa entre primo rico e primo pobre, infelizmente, a nossa torcida teve que amargar, ser goleada no final do Campeonato Paraibano de Futebol. Então, todo o desmando administrativo praticado pelo presidente que estava de forma interina no Campinense Clube pôde acontecer nesses últimos meses. E, infelizmente, nós não ficamos felizes em nada com relação a isso. Infelizmente, nós não tivemos como poder fazer muita coisa, respeitando e aguardando as decisões judiciais. Mas chegou o momento de falarmos, chegou o momento também de apresentarmos aqui ideias e propostas que foram tratadas já em reunião e vem sendo assim a tônica das reuniões que temos tido da nossa diretoria eleita. Por isso, estamos nos apresentando, estamos mostrando publicamente, nós não desistimos do Campinense em nenhum momento. Continuamos lutando, por enquanto, no âmbito judicial e jurídico, mas com planejamento e com força e fé de que nos próximos meses nós vamos poder dar um novo rumo ao Campinense Clube. E esse desmando administrativo que nós estamos denunciando, ele culminou inclusive com vacância de cargos dessa diretoria que já está interina, já está subliminar. O diretor financeiro, o senhor Salim Cabuz Aluli, ele no final de janeiro renunciou à diretoria financeira do clube, com registro em cartório, dando fé pública à sua renúncia. A partir de então, fica a pergunta, os senhores que respondam, como está sendo operacionalizados os recursos federais recebidos da Time Mania? Como estão sendo operacionados os recursos recebidos de patrocinadores, anunciantes master do clube? Como foram operacionalizadas as rendas dos jogos, sem diretor financeiro? Qualquer instituição minimamente organizada, por obrigação, tem que ter assinatura do presidente, do gestor principal e do financeiro. O Campinense vem funcionando de forma desordenada, irregular, sem diretor financeiro. Fato esse que, inclusive, ensejou
em uma ação administrativa de um sócio patrimonial e de forma muito acertada buscou, junto aos órgãos, proteger o clube, exatamente para que o clube não fique recebendo recursos e que fique operacionalizando esses recursos de forma totalmente irregular. E todo esse desmando administrativo e financeiro culminou também com um desmando no futebol. O diretor de futebol, que não renunciou expressamente, mas não se tem notícia do departamento de futebol do Campinense Clube, que formou, é responsável pela contratação em conjunto com o presidente da comissão técnica, é responsável pela contratação desse grupo de atletas, que infelizmente fez com que a nossa grandiosa torcida acostumada com glórias e com títulos, teve que suportar um 7º lugar na colocação geral do Campeonato Paraibano de Futebol. Esse diretor de futebol é outro, que sequer aparece no clube. É uma renúncia que se entende que também houve, juntamente com o diretor financeiro. Esse renunciou expressamente, reconhecido em cartório. O diretor de futebol, esse não deu notícias até hoje para explicar tamanho descalabro, resultado tão negativo ocorrido no Campeonato Paraibano desse ano. Com essas renúncias e com a ausência do próprio presidente interino no Campinense Clube, o clube passou a ser gerido por pessoas que sequer foram votadas, por pessoas que não eram e não são diretores, alguns que sequer são sócios do clube. O Campinense Clube passou e atravessa um momento ímpar. Nunca aconteceu na história do nosso Campinense Clube o clube não ter nenhum dos poderes eleitos, constituídos em validade, nenhum dos poderes eleitos, constituídos, exercendo os seus mandatos. E ainda, ter que acompanhar, temos que ver pessoas totalmente alheias aos direitos do clube participando da gestão dessa instituição tão grandiosa, que não merece tratamento com tanto desprezo. É importante deixar bem claro aos nossos sócios, mas principalmente aos torcedores. A torcida acostumada com glórias e títulos do Campinense Clube. É que desde o período ainda eleitoral, nós começamos a tratar, junto com o diretor de futebol, junto com o vice-presidente, com todos os pares de diretoria, na escolha de nome de treinador, de membros da comissão técnica e, consequentemente, de atletas. Chegamos à escolha de um treinador, o qual foi divulgado para alguns meios de imprensa. Uma enquete que foi feita por um órgão de imprensa da Paraíba, deu acima de 98% os torcedores querendo o nome de Marcelo Vilar como treinador. Abaixo de 2% foram os votos para o treinador que foi contratado pela diretoria interina. Isso prejudicou muito o andamento do clube, tanto no Campeonato Paraibano de 2024, como para o planejamento de 2025. Porque nós tínhamos um planejamento prévio, nós tínhamos um treinador já pré-acertado, nós tínhamos, por meio desse treinador e do nosso diretor de futebol, em torno de 15 atletas já pré-acertados também no período eleitoral, o que iriam, obviamente, avançar após as eleições. Não tivemos a oportunidade de pôr em prática o nosso plano, o nosso planejamento. Planejamento esse que tinha o apoio da torcida pelo próprio nome do treinador escolhido. Planejamento esse que está prejudicando também para o ano de 2025, porque o nosso segundo semestre de 2024, ele tem sim o Campinense Clube em atividade. O nosso planejamento é de termos o Campinense Clube disputando um Paraibano Sub-20 com equipe forte, para irmos em busca da vaga da Copa São Paulo de Juniores do próximo ano. Nosso planejamento é para que no segundo semestre de 2024 nós tenhamos um Campinense em atividade, para que assim possamos montar uma base pensando em 2025. O Campinense não pode perder mais tempo. Essas pessoas que assumiram o clube de forma interina fizeram com que nós estivéssemos um atraso agora de mais 2 anos. Teremos 2 anos de atraso em virtude dos resultados pífios desse ano de 2024. E por que nós tivemos 2 anos de atraso de responsabilização dessa diretoria interina? Porque agora nós precisamos de, em 2025, buscarmos calendário para 2026. Em virtude disso, a responsabilidade é total desses que assumiram o clube em nos atrasar por mais 2 anos. O planejamento de segundo semestre desse ano de 2024 previa que no mês de maio nós estivéssemos com a equipe em atividade, o Sub-20 já treinando para o Campeonato Paraibano de Sub-20. É muito importante a vaga da Copa São Paulo de Juniores. E o nosso planejamento, nosso projeto, tratado já com alguns executivos de futebol, tratado com o nosso diretor de futebol, em contato com alguns empresários, com parceiros que, de fato, têm interesse até em investir no clube,
previa uma equipe muito forte. Para chegarmos, brigávamos por esse título, brigávamos por essa vaga. Inclusive, é por demais importante a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Precisávamos e precisamos ter um resultado importante no Campeonato Paraibano Sub-20 para chegarmos a disputar essa Copa São Paulo. Pensando no futuro do clube, porque é a forma de conseguirmos tirar esse clube desse fundo do poço, a revelação e a negociação de atletas com os recursos, entrando de fato para o Campinense Clube, com transparência e com prestação de contas. Diferentemente de outros momentos do clube, onde as negociações sempre foram obscuras, onde as prestações de contas nunca chegaram ao clube, onde as contas nunca foram apresentadas e nem aprovadas. O nosso lema da transparência para reconstruir o clube e ter um resultado passa por isso, por total transparência e por prestação de contas e por contas aprovadas, para que assim tenhamos a credibilidade restaurada no Campinense Clube e que a nossa grande torcida possa voltar a vestir a camisa com muito amor, com paixão, mas também voltar a investir e a colaborar com a instituição. Portanto, por tudo que foi aqui colocado e que nós estamos assistindo acontecer no nosso Campinense Clube, é que esperamos fielmente, com força, com fé, de que a investigação criminal seja feita com total rigor, que ao final haja responsabilização dos responsáveis pela fraude que supostamente tem ocorrido na eleição. Esperamos também que o Judiciário da Paraíba possa fazer a correção desse erro ao qual foi induzido e que assim possamos tomar posse a diretoria por completo, uma diretoria eleita, legítima e que continua coesa, formada, aguardando apenas tomar posse para exercer, sim, de forma legítima, o direito de gestão a qual foi concedida pelos sócios do clube. É importante que todos tenham consciência, em nenhum momento nós paramos de trabalhar em prol do Campinense Clube, quer seja do âmbito jurídico, judicial, quer seja de nos reunirmos constantemente, de conversarmos constantemente sobre os problemas do clube. Nós estamos sim, apostos e atentos, esperando o momento de assumirmos a gestão do clube para que possamos sim executar uma gestão de reconstrução com total transparência para termos os resultados que os nossos sócios esperam, desejam e o que a torcida anseia. E vamos juntos reconstruir esse clube.